estamos aqui no primeiro dia da Expo Construindo e recebendo a Hiperbato Arquitetura, a Kellen Garcia e o Simon Bon. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigada. Vai ser um prazer esse bate-papo. A gente, além de parceiros, é amigo, né? Com Somos certeza, amigos. Já de uma caminhada, de uma longa caminhada, e é um prazer recebê-los aqui. Delícia, o prazer é nosso. É nossa estreia, inclusive, em podcasts. Inclusive Nunca a minha também, Kellen. Então vamos ficar todos muito à vontade. Eu e o Simon não, né? Divertido. Eu e o Simon não, a gente faz sempre. Semanal, né? Também é a nossa primeira vez, né? É muito bom. Então, gente, convidei vocês para virem para a gente ter esse papo gostoso, né? Porque muitas das vezes que a nossa conversa acontece é sempre em cima de algo que está acontecendo, um projeto que está sendo desenvolvido, e aí fica às vezes aquela lacuna que a gente não senta e não bate um papo, não conversa. E assim como a gente tem algumas curiosidades, eu tenho certeza que as pessoas têm algumas curiosidades sobre vocês, né? Uma curiosidade que eu tenho muito grande é entender como é que funciona o processo criativo entre vocês. Quem que cria, quem que executa, como que é? Ao longo dos 13 anos que a gente tem no escritório, já aconteceu de formas diferentes, inclusive, né? Hoje a gente está numa fase especial, porque a gente tem o nosso filho, então tudo mudou, né? Olha só. Antigamente, o que acontecia? O processo criativo partia em alguns projetos dele, em outros meus. O pontapé inicial. Mas a gente sempre sentava junto para revisar tudo junto, retomar o que um fez, o que outro fez, né? Dar sugestões e seguir em frente. Hoje já mudou um pouco isso. A gente já não tem mais esse tempo, né? De discutir todos os projetos em conjunto. Então, a gente separa mesmo. Então, alguns projetos ficam a critério do Simon, a maior parte dos arquitetônicos em si, e os interiores, as especificações seguem mais a minha função, né? Então, acabaram dividindo, você fica mais com o arquitetônico, Simon. Isso, exatamente. A gente, como a Kellen comentou, o processo começava a 2 mãos e terminava a 4 mãos. Sim. Ou por ela ou por mim. Hoje eu inicio a maioria dos arquitetônicos, mas a revisão final sempre é por conta dela. Isso é muito engraçado porque a gente tem essa coisa da revisão final. A gente não consegue apresentar nada. Tem que ouvir o palpite do outro, né? Isso não é perfeito, porque eu tenho certeza que o que torna especial o trabalho de vocês, eu acho que é esse cuidado que um tem com o outro. Olhar, né? Acho que sim. Eu acho que dos dois lados, eu acho que sim. Sempre Agora, complementa, né? Agora à tarde, mesmo antes de vir para cá, a gente recebeu imagens de um projeto que tem que apresentar amanhã. Né? E estávamos lá, os dois. Não, aqui faz assim, não, vamos pedir para mudar essa cor, esse detalhe, o que você acha? E ele sempre fala assim, ele abre, que ele quem recebe primeiro, e me fala, agora eu quero ver o que você acha. Eu não vou falar o que eu achei. Olha só, e vocês sempre acham igual ou não? Normalmente, né? Eu sou mais... Pergunta difícil, mas eu acho que, assim... Eu acho que normalmente vai sempre para o mesmo olhar, mas a Kellen tem um olhar um pouco mais afinado para coisas que eu não tenho. Assim, o geral do arquitetônico, sim, acho que temos a mesma visão, mas ela sempre contribui de uma forma diferente. Acho que eu sou um pouco mais ousada que o Simon. É isso mesmo. Eu acho que você é um pouco mais mulher. Eu acho. Essa pode ser a diferença. Com certeza, né? Eu acho que é isso. Eu acho que eu sempre quero colocar alguma coisa a mais nos 45 do segundo tempo e ele fica doido comigo. E é uma colaboração, né? Porque assim, na vida pessoal também pra quem tá assistindo, quem não sabe, né? Vocês são casados, então... Sim. Eu acho que vem disso, né? De estar em casa e decidir coisas juntos. E aí pro escritório também fazer essas decisões juntos, né? E também porque todas as apresentações, em geral, quase 100% delas, né? A não ser que tenha algum imprevisto, somos os dois que estamos na apresentação. Então, é importante também os dois estarem por dentro de tudo que foi definido, escolhido. Não tem como chegar de surpresa, né? Agora eu vou apresentar o quê, né? Não. Então, existe uma discussão dos itens todos anteriormente, né? Então, assim vamos. Nossa, que bacana, gente. E me diz uma coisa. Os problemas, eles vão para casa também? Vão. Débora, você também tem como colaborar, né? Eu sempre digo, a gente tá junto há muito tempo, né? Isso também uma curiosidade. Desde quando? Desde faculdade? Vocês se conheceram na faculdade? A gente começou Não, a gente já se conhecia antes. Ah, olha só. Já existia uma paquera ali. Não, assim, não, né? A gente não, é muito criança, né? Eu acho.
Mas, assim, a gente começou a namorar na faculdade, fazia todos os trabalhos juntos já na faculdade. Então, existe, assim... A gente se conhece do avesso, né? E isso... Meu Deus, quanto tempo? Eu não consigo nem dizer quanto tempo faz isso. Sabe Sei sim. lá. Se o Simon souber e a Kelly não souber, olha... E aí, Simon, quanto tempo? Não sei Desde, acho precisar, que mas eu acho que uns 18 anos. Desde 2006. Que lindos. É muito Que tempo. bacana, que bacana. E aí, assim, como você falou, as coisas vão para casa. Nesse tempo todo que a gente tá junto no relacionamento, todas as vezes que a gente brigou, discutiu, foi por causa do trabalho, né? Ah, mas isso Nunca é foi por outro inevitável, né? motivo. Porque aí, assim, são várias situações, né? São os clientes, são os funcionários, né? Porque tem uma série de pessoas prestando serviço para vocês, tem uma Sim. série de coisas, né? E às vezes o ponto de vista ali, ou o momento, Sim. não é bem observado por um por outro, né? Exatamente. Então, Mas o vai importante é que vocês pra casa. estão juntos de novo, Claro. né? E lá batalhando Estamos pra... sempre, né? É Que isso bacana, gente. E eu queria saber, assim, de vocês... Você me falou que você fica mais com arquitetônico. Hoje vocês conseguiram imprimir a identidade de vocês dentro do projeto. Qual que é a inspiração, Simon, quando você está fazendo os teus projetos arquitetônicos? No que você se inspira? A inspiração acho que vem desde a faculdade, né? A gente tem uma escola que é muito voltada à escola paulista e à arquitetura brasileira. Então já começou desde o início através disso. Uma identificação, Da né, identificação com esse perfil de projeto. E a arquitetura é muito limpa, o visual, quanto mais limpo e mais puro, eu acho que isso agrega no olhar da arquitetura. E depois vem os materiais, que aos poucos a gente foi realmente afinando, assim, porque é o momento, né? Então, é o momento que a gente se encontra e o momento que o mundo está. Então, hoje a gente busca realmente trabalhar muito com os materiais naturais, quando a gente fala de arquitetura, né? Tem a madeira, quando tem a madeira, é madeira de verdade, porque eu acho que ela traz esse tom, né? Quando a gente vem a textura do concreto, que ele seja o mais fiel possível. Então, a inspiração vem baseado nisso, no visual purista e no material natural. E esse olhar que ele falou que você tem mais refinado pro acabamento, assim, a que você acha que deve isso? A que se deve isso, Kelly? Eu acho que existe uma questão chamada intuição, né? A intuição, ela é muito importante, ela é muito, muito forte, muito presente, e ela é adquirida ao longo do tempo. A gente sempre tenta entender o mundo com uma visão 360 graus, e a arquitetura também, né? Tudo isso colabora, acho que todas as experiências que a gente teve ao longo dessa vida, né, de caminho de arquitetura, desde uma cafeteria que você vê, a forma como uma pessoa se comporta, isso tudo vai criando uma intuição, né, de harmonia. Você perguntou para o Simon o que inspira ele falou nesses elementos assim que são mais palpáveis, mas eu acho que tem muito a ver com o talento. É uma coisa que ninguém tira, por exemplo, dele, sabe? É essa harmonia volumétrica, essa leveza, assim, que eu acho que poucas pessoas têm. Eu vejo isso, admiro muito nele isso, porque tem coisas que só ele enxerga, sabe? E assim como talvez tem coisas que ele vê que só eu enxergo. E a gente não sabe explicar porque é muito intuitivo. É um né? paradoxo, né? Assim, que vem do dom, que vai pra intuição, que eu já acredito que vem muito do que a gente coleciona, da bagagem, né? E aí eu já queria ir pra uma pergunta sobre viagens, né? Porque vocês sempre buscam em viagens trazer pra aplicar também na arquitetura de vocês, né? Esse olhar, né? Essa bagagem, né? Essa intuição, eu acho que vem do tanto que vocês colecionam, né? Eu queria que vocês destacassem, assim, não importando o destino, mas o que vocês sempre procuram trazer, seja da cultura ou da arquitetura, para os projetos no escritório. Então, inclusive, daqui uns dias estamos embarcando de novo para conhecer um novo lugar. A gente sempre quer conhecer novos lugares, né? Isso e daí a gente sempre importante. fala que vai voltar para aquele E não você sempre vai para o novo, né? Exatamente. Mas assim, como o Simon falou, a gente tem estamos num momento muito natural já há um bom tempo em relação à arquitetura, porque a gente observa o comportamento humano, né? O comportamento humano mudou muito ao longo das últimas décadas e hoje as pessoas têm uma sede muito grande por viver o outside, por viver o que está fora e trazer o que tem fora na natureza para dentro das suas casas. É muito visível, né? Por que a conformação da arquitetura mudou? Antigamente a gente tinha terrenos
amplos, enormes, e você construía aquelas casas gigantes, você não se importava se a tua sala estava lá na frente, né? A cozinha lá do Se outro ser lado. uma sala de passar, não de estar, né? Exatamente. E hoje a gente fecha a frente da casa e volta tudo pro fundo, pro pouco que sobra do terreno, porque as pessoas querem olhar para fora, elas querem, né, sentir que pertencem a um mundo que foi tirado de todo mundo, né? Dentro Sim. das empresas, do apartamento. Na correria, no trânsito. Exatamente. Então, assim, essa evolução humana, ela tem acontecido. Essa inspiração natural, ela é muito importante, porque vai cada vez mais conduzir a vida de todo mundo, a busca por isso. E a gente tem buscado destinos que mostrem isso para nós, entendeu? Países, lugares que agora estão vivendo dessa forma, né? Tentando transferir um pouco a casa para esse perfil. Tendo comportamentos diferentes também, né? Acho que é se inspirar nesses novos comportamentos e trazer aí para a nossa região, A simplicidade, né? Eu acho que também é muito importante. A gente não está nesse momento aqui ainda, né? Acho que a nossa cidade, nossa região ainda não tem esse momento, mas ele vai acontecer, onde o simples realmente é o mais importante. Existe uma frase que eu adoro, que é o chique, né? O luxo sussurra. Sim. Ele não grita. Não. Você não precisa, né? Ele não precisa disso para aparecer. E a vida das pessoas, elas vão entender que tudo que tá over demais, é over celular, é over imagem, se você não quer mais, né? Tanto é que eu fiz agora, acabei de voltar de Israel, né? Uma viagem pela Porto Belo, inclusive. E aí, justamente, um país tão rico, com 1 metro quadrado praticamente dos mais caros do mundo, mais caro do que Manhattan em Nova York, e a simplicidade. É um luxo no simples. Ser simples, né? No ser simples, sabe? Então, bastante admirável, assim, a forma como o povo vive. E o simples, né? É muito engraçado, porque também a gente não pode confundir. Quem tá ouvindo, de repente, né? O simples, ele precisa ser muito bem feito, é o que não complica, inclusive. Né? E ele precisa ser muito bem feito, ele tem que ter uma qualidade excepcional, né? Ele tem que mostrar a importância dele na qualidade, né? Na harmonia, enfim. E eu tô curiosa para saber que destino que é esse. Ainda não tá liberado. Não, tudo bem. Nós vamos para os Países Baixos. Vamos conhecer bacana. toda essa área aqui, totalmente envolvida por lagos, vegetação, né? Essa vida que tem um pouquinho até de fazenda junto ali. Mas a nossa curiosidade é maluca, porque ao mesmo tempo a gente tem super vontade de ir pro Japão amanhã e conhecer também lá, que é outra um pouco vibe. Daquilo que tá faltando no momento, né? Exatamente. Que é buscar resgatar um pouco daquilo que tá faltando, né? A curiosidade, né? Porque Sim. também tem isso, tem a parte da curiosidade, né, sabe? O que o Maicon comentou de colecionar momentos, de conhecer culturas, é muito rico, mas a gente percebe que quando a gente volta pro Brasil, né, a gente vê como a gente é especial, no sentido de... A gente é muito atual no sentido, né, de mundo. Então a gente fica muito contente. Depois que a gente volta, a gente percebe que a gente vai longe para buscar inspirações e, às vezes, de longe você percebe que está muito mais próximo do que distante, né? A gente tem uma mania danada de não se valorizar, né? De achar que sempre alguém tá melhor que nós. Ou né? que tem que buscar sempre fora, né? De buscar, A gente estava agora há pouco falando do design brasileiro, né? Do design nacional. Quantos profissionais de arquitetura, e eu acredito que vocês também, ali numa altura do projeto, passam a desenhar também, né? Não só mobiliários, mas outras peças, assim. E eu queria que vocês conversassem com a gente, assim, nesse assunto, assim. Como vocês procuram deixar cada vez mais autoral o projeto de vocês e se vocês fazem essas inserções de vocês desenhar. Eu vejo que o Simon desenha muito ali, tem o Moleskine, sempre está criando ali, fazendo croquis ali. Queria que vocês conversassem um pouco sobre isso. A gente se expressa através do desenho, né, Maicon? Arquiteto, a gente não precisa ser um desenho bonito, mas naturalmente a gente desenha e a gente se entende através do desenho. E... Então, saem inúmeras peças em todos os projetos que a gente faz, inúmeros projetos passam que poderiam ser evoluídos ou através do design ou através de novas formulações de planta. Porque o resultado da fachada é de uma planta bem resolvida, né? E a gente percebe como o design e o bom desenho não é um copy-cole, né? Você vai evoluindo isso através do desenho e vai enriquecendo todo esse design. A gente queria se dedicar um pouco mais, mas falta tempo. Porque é um mundo paralelo, né? O design
E tem que ter bastante responsabilidade, né? Fazer alguma coisa Sim. que Claro. funcione. Algo de valor, né? Já fizemos alguma... Ter quem produza, né? Então não é tão simples. É um né? mundo paralelo. Então, por enquanto, a gente tem algumas ideias, né? Inclusive, em breve, assim, vão aparecer por aí, mas o foco principal para nós é a arquitetura mesmo. É o que a gente gosta e... E que vocês se consagraram, né? Porque eu fico encantada. Projetos comerciais de vocês é uma coisa que realmente, assim, eu olho com cuidado, porque eu sei que vai ter algum detalhezinho, assim, muito especial que vocês personalizam. Conta pra gente algum especial, assim, que vocês fizeram que foi muito gostoso. Um que é bem importante para nós, que é a comercial, né? Que é a Bcake. Sim. Acho que Que todos... inclusive agora, justamente nela. inclusive agora tá para franchising, né? Isso que eu ia comentar. Olha então, só, agora então vamos... vocês vão replicar esses projetos a gente... aí pelo Brasil. Brasil afora. Então, é uma experiência bem legal. A segunda experiência que a gente vai ter com franquia, a franquia da Anjos Colchões, né? Nosso projeto. Vocês fizeram um projeto maravilhoso, transformou a Anjos. Transformou. A cara ficou visivelmente elegante, bonita, fresca. Sim. É muito lindo. Foi muito legal, foi uma experiência excelente para nós, numa dinâmica diferente de house, de franquia, etc. E agora a da BK vem com outro formato, inclusive, porque é outro produto, né? Totalmente diferente. Sim. Alimento é muito diferente, né? E a gente tá super empolgado. Porque entra, inclusive, em entender como é a produção e tudo mais, Tudo, né? Tem que entrar, navegar por toda essa seara, não tem? O projeto comercial é legal nesse sentido, porque a gente habita a vida de um outro ser, né? Quando você começa a fazer. Porque você realmente tem que entender 100% daquilo, né? Então, se você está fazendo uma loja... Como que é a logística do lugar. E são os anseios não só do seu cliente, mas também do cliente do seu cliente, né? Fazendo comercial, né? O que muda um pouquinho do residencial, né? Então você tem que projetar pensando também, né, no público, né? Muda, e muda até a nossa forma de criar o projeto comercial. A Débora comentou que nosso projeto tem uma identidade e a gente busca isso na arquitetura porque a gente acredita que os clientes que nos procurarem por isso, obviamente que eles têm, já se identificam com o visual, né? Com o contato da tipologia, como a gente resolve isso. O projeto comercial não, é uma identidade, a alma do produto, né? A gente... Enfim, a gente tem que transportar a pessoa que vai vivenciar o espaço através daquele mundo. O arquiteto tem que meio que sumir nessa situação, né? Não é a nossa identidade. Não é a nossa identidade. É um produto. Sim, a gente produto. procura mergulhar na E identidade E que time, né, vocês, né? Porque a Sabrina, né, além de empreendedora, ela é muito do experience, né? Ela é. Assim, de criar experiências, né? E daí, incansável, com o projeto né? de vocês, as A ideias Sabrina de da vocês. Ela é incansável. É incansável. O que torna tudo diferente, acho que é um sucesso, né? Isso A foi uma BK por conexão isso. legal, né? Porque assim, a forma... quando ela nos procurou para fazer a primeira etapa da loja, ela tinha a visão do cupcake, um produto americano que sempre era voltado, tipo uma casinha de boneca, né? O clássico, tudo era voltado em cima dessa linguagem. E ela não se identificava muito com o produto na versão brasileira. E para nós foi legal, porque a gente conseguiu conciliar isso que ela buscava também e dar uma identidade toda nova para a Nossa, ela BK, ressignificou, né? Exatamente. Tanto o produto dela, né? Que é diferente a forma como o americano consome o cupcake e o Brasil, e a parte de ressignificar o espaço também. E bacana que é assim, né? Tudo isso não né, seria coadjuvante se o produto não fosse maravilhoso. Então, uniu as duas Exatamente, coisas, né? Um produto maravilhoso com uma arquitetura, a exposição, a forma de mostrar a loja. Então, é realmente mergulhar nesse universo paralelo, né? Tem que ser um conjunto e tem que ser incansável, né? Achei até curioso, Simon, que você falou, estava ouvindo outro dia o Maurício Arruda falando, que ele falou, toda vez perguntam para ele o que de bizarro ou o que de mais estranho um cliente já pediu para ele. Ele falou assim, praticamente nada, porque quem me busca para eu projetar algo para a vida dele já me procurou porque se conectou com o meu trabalho. Então, vem bastante de encontro com o que você falou, né? E demora para construir essa identidade. Não é que a gente demorou para construir essa identidade. Acho que demora para construir esse portfólio conciso,
Sim, o portfólio. Para que as o pessoas realizado. entendam exatamente que ela olha para aquele trabalho e entende reconheça. você naquilo, né? E se identifique. São anos. Né? A gente tem um amigo que é arquiteto e ele fala uma coisa que eu adoro, que é assim, o arquiteto é um maratonista, diferente do médico, por exemplo, que é um velocista. Rapidamente você pode se ficar conhecido. O arquiteto não, porque você pensa, para você ter um portfólio, quantos anos? Até uma casa ficar pronta, você faz o projeto, começa a obra, termina a obra 2 anos, 2 anos e meio. 4 anos, Uma, às vezes. né? Aí até Exato. vira outra. Então, assim, é um longo período e se você não tiver um foco, acho que de fato, em aquilo que Um você casamento, né? quer mostrar, aquilo que você realmente acha que vale a pena, desfocar, daí você perde identidade. É rápido para perder identidade, né? Sim. Não pode. E a gente até encontrou uma barreira, né, no meio nesse meio tempo, assim, foi muito engraçado. Porque teve um período que a gente até ouviu um empresário falar assim, mas eles fazem esse detalhe em todos os projetos, né? Como se fosse ruim. Sim. E a gente falando, sim, esse detalhe nos identifica, Esse né? detalhe é a nossa Exatamente. marca, né? Exatamente, faz a diferença. Assim como Oscar Niemeyer, né? Assim como Jader Almeida, né? Exatamente. É linguagem, é identidade, né? Repetição não é ruim, né? Eu acho que a padronização é que é. Né? Com certeza. Então, todo projeto é único, né? Você Exato. usa um porcelanato ali, né? Você pode usar o mesmo em outro projeto e ainda ser diferente. Exatamente. Então, também não O vejo... desafio acaba sendo até maior, porque o cliente que te procura, às vezes ele vem com uma referência que é uma outra casa que você fez e fala assim, Sim. pode ser igual a essa, Você eu fala, moraria não, nessa não casa. pode. Aí a gente tem que se reinventar, né? Porque a gente, obviamente, tem algo a mais para propor. Você faz essa Isso eu fiz aqui. Tem essa dificuldade. Quando você tem bons trabalhos que bastante pessoas gostam, elas querem aquele. É muito Sim, engraçado. sim. E não pode ser assim, né? Não É pode. propriedade, inclusive, do cliente que comprou, Sim. contratou. Aquela casa inclusive. é dele, né? E como que é, assim, lidar com as dificuldades de obra, né? Que a gente sabe que obra você precisa ter, assim, uma disposição, né? Para que ela termine, né? Vocês fazem acompanhamento de obra ou vocês projetam e o cliente contrata uma pessoa para fazer a execução? Como que funciona o trabalho de vocês? Quer que eu explique? Então, atualmente, assim, nos últimos anos, a gente tem tido menos problemas. Eu acho que evoluiu muito, né, o nosso trabalho e a contratação, acho que o padrão dos clientes também contratam pessoas de muito boa qualidade para executar. Então, a execução em si, ela é muito boa, muito prática atualmente. Eu quase inverteria ali, porque a execução, ela é bem feita quando a mão de obra, né? Acontece de uma forma adequada. Quando você tem uma contratação adequada, que sabe ler um projeto, as coisas acontecem, Flui porque a gente muito está bem. falando de igual para igual. Então, assim, eu acho que a execução quase... A gente não executa a obra, é tudo feito através dos projetos mesmo. Então, a gente encaminha projeto, quando a leitura acontece do outro lado, é só tirar dúvida. Porque a gente não ensina a pessoa, eu vou ensinar como assentar um tijolo. Não. A gente não faz esse tipo de execução dentro do escritório. Que é a vantagem de trabalhar com um padrão mais alto, né, Débora? Sim. Porque o cliente ele já tem essa noção, ele vai Sim. contratar uma boa Contrata construtora. né? Exatamente. Então, nesse sentido, assim, a gente sofreu muito mais no começo lá da profissão, que muitas vezes faz coisas que tem um orçamento mais enxuto, e aí precisa contratar uma mão de obra, né, um pouco mais simples. E o que é a coisa, assim, que te tira do sério, Kelly? Qual é a situação que te tira do sério? Acho que o que mais me tira do sério é, às vezes, ser culpada por uma coisa que eu não tenho culpa. Isso me mata. Eu acho que quando distorcem alguma situação, assim, isso me incomoda muito, sabe? As pessoas terceirizam as culpas, né? Exatamente. Eu acho que é fácil, né? Ou pro arquiteto, pior ainda, porque ele não está lá dentro da obra, mas ele é o responsável por tudo, né? Então, ele não está ali. É fácil falar, foi o arquiteto. Mas já teve, assim, situações de vocês chegarem na obra e já tá construído alguma coisa completamente diferente daquilo que foi o combinado? Não. Não, olha que Não. bênção. A gente tem muita tranquilidade no nosso trabalho, assim, há muitos anos, tem muita tranquilidade nessa questão da execução. Hoje o nosso maior desafio somos nós mesmos, o nosso cronograma é apertado Tempo, né? sempre. Tempo é luxo, né? Hoje a parte mais difícil do nosso dia a dia
Com eu certeza acho é isso. que a gente percebe como os clientes gostam de ouvir nossa opinião. Então, também ele não se atravessa no sentido de, vou tentar resolver alguma coisa por conta. Então, ele sempre, estou pensando em alterar. Aí a gente conversa a respeito disso, ou ele volta para a estaca que estava, no sentido de entender, faz sentido, acho que seguimos assim. Então, acho que é por conta disso. Então, até o rodapé vai, pensei em mudar o detalhezinho do rodapé. Então, sempre eles consultam. Então, acho que por isso não acontece esse tipo de situações no final, né? A gente nunca viu nada acontecer assim de Eu já tive mudança várias expressiva. oportunidades de lidar com vocês e sempre foi muito fácil a comunicação, né? Às vezes, assim que eu preciso tirar dúvidas, até com o Simon, acho muito assertivo e então é fácil de lidar com vocês, né? E equipe, como que é a questão de equipe? Nós somos um pouco centralizadores, né? Temos essa dificuldade No sentido de criação, né? de criação. Criação é feito só por mim e pela Kelly. Exatamente, só. Tudo, 100% no escritório, você passa por nós, né? Então, vocês praticamente têm profissionais que desenham o que vocês Exatamente. criam. Aí nós temos uma equipe de mais 5 pessoas que daí são responsáveis por questões de aprovação, de projeto, Essa desenho parte técnico. burocrática não é fácil, né? Não, exatamente. Então, e tem esse respaldo também com não fornecedores, mas executores Quanto mesmo, tempo hoje, depois que você finaliza um projeto arquitetônico, todo o trâmite de prefeitura? Leva quanto tempo, em média? Até rápido. Hoje, com a prova digital, facilitou muito em Cascavel, né? E até os outros municípios que a gente está fazendo também é digital, então facilita. Mas eu acho que 3 meses é rápido. Eu estava lá em Israel e eles disseram que lá em torno de 2 anos e meio para liberar todos os projetos. A pessoa tem que Então, começar bem aí, antes. quando o Olha arquiteto que nos acompanhou lá falou isso, eu falei, nossa, o pessoal todo lá tá no céu, viu? Não, aqui é bem tranquila essa parte, né? É muito prático. Melhorou muito. A gente, como gosta da parte... A gente é curioso, a gente gosta tanto da parte técnica quanto da parte criativa, né? É assim, eu me identifico com as duas áreas. Eu tanto gosto de criar, quanto eu gosto de detalhar o detalhezinho. E às vezes não é muito comum, A gente sabe né? quando a gente entrega lá os cadernos para revisão, vem o detalhe do detalhe. Então, eu acho que por gostar disso, o processo fica mais prático, porque a burocracia, ela é técnica, né? Se você encaminhar tudo de uma vez só, é rápido. Então, a gente vê, demorei 2 anos para aprovar. É incomum isso para nós, porque a gente já tenta mandar mais certo de uma vez só. O Simon é bem criterioso quanto a isso. Um checklist, tem que mandar tudo E uma é bem vez legal só. que as pessoas que trabalham com a gente são iguais a gente, né? Mas A isso é gente tem uma natural, né? equipe Eles maravilhosa, pegam né? até a voz para atender o telefone. Você tem esse dom, inclusive. Um exemplo, né? É verdade. Que bacana, né, gente? Eu ia comentar que vocês têm, na verdade, 6, né, no escritório, né? Porque o Martim já é... Já. Eu ia fazer uma pergunta, né, pra vocês, assim, se ele já fala ou se vocês já trabalham isso, assim, dele reconhecer o que é ser arquiteto. Vocês acham que é uma boa ele querer ser? Eu cutuco a Eu Kelly. fico A Kelly brava. me olha de cara feia. Eu já falo, vem aqui, vem aprender a Mas mexer no ele SketchUp. Ele senta, hoje mesmo ele foi no escritório de manhã, daí sentou na minha mesa e começou, eu quero fazer um projeto, Olha. ele fala. Começa a Eu não pegar, sei se né? escapa, sabe, porque ele é bem criativo também, né? Mas como que ele não ia Concentrado. ser bem criativo? Filho dos dois. Então, assim, não sei como será, mas eu não gosto. Eu fico brava quando o Simon empurra, porque eu quero que ele... Deixar ele escolher, né? Daí ele, não, deixa que eu escolho. Então, você é arquiteto. Né? Porque é uma profissão muito bonita, muito boa, mas é muito disputada, né? Então, a gente sabe que... Mas todas são. Todas, né? Eu acho que hoje acho não também. existe nada tão simples, né? Porque tudo está muito disputado, né? Acho que a internet trouxe também bastante situações em que você acaba conhecendo alguma coisa que você nunca nem imaginaria ter curiosidade, né? Então, hoje a informação está muito na mão, as pessoas descobrem dons muito facilmente. Lá, quando eu era menina que não tinha internet, para você saber qual é a tua vocação, você tinha que ficar fazendo teste vocacional. Hoje, simplesmente pelo que você seleciona das redes sociais, você já vai nivelando. já vai se compreendendo, né? Mas eu me lembro, Débora, não sei se você vai lembrar, quando você tinha forma ali na Paraná ainda, e a gente fez uma casa, a primeira casa grande que a gente fez foi em Santo Antônio,
aquela cidade do Sim. Simon, era uma casa toda branca, assim, bem, bem legal pra época. E aí eu me lembro que eu falei pra você, pena que é lá em Santo Antônio. E daí você me falou assim, mas com a internet hoje, as pessoas podem ver tudo. Ela me deu você me deu o exemplo assim, veja, você já foi pra Paris? Eu falei, não. Aí ele falou, você não conhece a Torre Eiffel? Mas é isso mesmo. Eu é me isso. lembro dessa. Usar isso a favor, E né? foi, assim, uma coisa que eu nunca esqueci, porque realmente, né, e cada vez mais, né, tudo vai estar muito globalizado e hoje, inclusive, se uma pessoa quiser nos contratar da Austrália, alguém dos Estados Unidos, qualquer lugar, você pode fornecer o seu trabalho. Há um A avanço, gente né? fecha negócios online hoje, né? A Exato. pandemia adiantou muito esse assunto. Eu acho que a né? pandemia normalizou também, né? Desde as reuniões online. Viu né? que isso era Sim. possível, é verdade. Dá para resolver coisas à distância online, algumas, né? Não, e encurtar o tempo. Encurtar né? o tempo, Porque a aham. praticidade que isso tudo, né? Como se tornou. E a gente aí tá para passar uma mudança absurda, que é a da inteligência artificial. E que a Que gente- é essa a próxima pergunta que eu ia fazer. A gente está falando de criatividade e também desse avanço tecnológico. Eu quero ver queria saber o que vocês acham, né? Desde o chat GPT ou até mesmo esses softwares assim que estão fazendo imagens hoje de interiores. Vocês acham que isso vai substituir ou vocês acham ainda que a gente vai trabalhar junto, né? Não vai substituir a criação aquela ou o croquis, né, Simon, por exemplo, né? Eu acho que é insubstituível. Eu não tenho mais nada para dizer a respeito disso. Eu acho que vai voltar, inclusive. Eu vejo grandes escritórios paulistas apresentando desenho à mão. Não, nem Então, render mais, né? Eu acho que é um processo que vai... Artístico, né? É. O arquiteto, eu sempre digo, já disse aqui uma vez num talk, né, Expo Construindo, e que o arquiteto não pode esquecer que ele é um artista, né? Não. Não pode esquecer. Porque tem uma coisa que a inteligência artificial não vai conseguir fazer, é criar. Exatamente. E sabe, Ela vai reproduzir aquilo que o Os criador padrões pediu, já- né? e sabe É aquilo que eu verdade. te falei lá, agora no começo? Da intuição, daquilo que você vai observar e eu vou adquirir com experiência de viagem, de ver como você se comporta. A máquina não tem. Não. A máquina não tem essa intuição, ela não pode te oferecer nada além daquilo que é técnico ali, né? Mas eu acho, Maico, que infelizmente a gente vai Sentir vai de se alguma deparar forma. com isso. Mas isso vai não é uma provocar realidade. transformação, né? muda, Vai. novos Porque cenários. né, a sobrevivência vai ser em cima daquele que for se adaptar melhor, Claro. né? Então, Olha, quando a gente estava na faculdade, tinha um professor excelente, que é um arquiteto fantástico, nosso vizinho aqui de cidade, que foi nosso professor, e parou de dar aula no meio do curso, né? E aí um dia a gente encontrou com ele, eu perguntei, por que você parou de dar aula, professor? Né? Você é tão bom, a gente sente tanto sua falta. E ele me disse o seguinte, que ele não conseguia com o da ideia de chegar na sala e todo mundo tinha um notebook na mesa. Ele achava aquilo um absurdo. Porque ele era de uma geração que só desenhava à mão. A gente começou a faculdade com desenho à mão. Era obrigatório entregar tudo à mão até... ver. Sulfurizei ali, né? Mas você veja o bloqueio que ele teve com o software. Que tem- hoje é uma realidade que eu tenho certeza que lá no escritório dele, né? Pode Tem ser que que ter, ele não né? faça, mas... Alguém vai fazer Sim. dentro do E eu acho que vai escritório, né? acontecer isso, entendeu? adaptações, né? Mas é uma ferramenta que nos ajuda muito, né? Como a Excelente. Débora Não, falou, o mercado, né, e a tecnologia, esse avanço, eles nos provocam. Mas também não Indiscutível, quer dizer que não está nos falando também para a gente deixar de fazer aquilo, ir pela intuição, né? Se eu acho que eu tenho que fazer um croquis, Perfeito. fazer um desenho, eu faço, né? E entrego. Se eu acho que isso provoca ou oferece uma experiência diferente para o cliente também, como vocês, assim, que eu acho que é um diferencial legal, assim, não só na apresentação, mas também para executar alguma coisa, né? É porque assim, né? Eu penso que a experiência do cliente, né? A jornada do cliente, isso é só com o contato, né? Não tem como a máquina, o software promover uma experiência. Exatamente. Né? Até porque eu acho assim, existem milhares, milhões de imagens de casas na internet, vamos combinar. De sala, Sim. de tudo. Se o cliente quisesse pegar uma foto e mandar o construtor fazer alguma coisa assim, alguém Ele redesenhar, pegava na internet. ele podia pegar uma foto. Porque isso aí tá disponível. Mas não, ele procura um projeto para ele, inclusive porque o ser humano ele tem ansiedades, dúvidas, questões que ele necessita do outro para acalmá-lo, né? Sim. Para
colocar para Tomar ele. decisões. E assim, tomar decisões. Eu vejo os nossos clientes, assim, a maioria não compram uma agulha, né? Uma caneta na casa sem o nosso aval. Porque a pessoa se sente segura, né? Com o profissional ali te guiando. Então, eu acho que isso ninguém tira do ser humano, que é essa Sim. experiência de compra, essa experiência de O ter contato, alguém, eu acho, de né? ter alguém E que tem uma outra parte chata, que é o detalhamento, né? Quem é que quem quer, né? tem que detalhar, né? Só ser um desenho, né? Só ser um volume ali Não resolve, precisa exatamente. detalhar, É. né? Enfim, eu acho que são novos tempos. Vai ser um desafio para todo mundo em todas as áreas, né? A gente fica lendo aí uma série de coisas de tipo, que profissão, 10 profissões que irão sumir até não sei quando. Eu falo, não vou ficar nervosa com isso, porque a gente se reinventa, né? Eu, cada vez que alguém me fala assim, vai acabar a água potável do mundo, eu falei, eu não tenho medo das coisas nesse sentido nenhum, porque eu acho que o ser humano tem uma capacidade inigualável de se reinventar, né? De se reconstruir. E não existe reconstrução também se não for pela dor, né? Então, o crescimento Eu acho que é na vem dor disso. também que vieram as melhores ideias, né? Que vem as boas ideias, né? Vem quando a gente tem essa escassez, né? Por isso que dizem que o brasileiro é tão criativo, que vive na dor, tem que inventar Tem tudo que para inventar. resolver. Exato, é. Né? O Brasil De tá N de formas. ponta, né? Verdade. Nesse sentido, nós somos especialistas. Mas é isso, gente. Que bate-papo gostoso, que delícia. Foi um prazer receber vocês aqui. E eu Obrigada. te ofereço aí a oportunidade de você falar algumas palavras, algo que você queira deixar para nós, Kellen. Uau! Difícil, né? Bom, eu Além acho de que... todas as lindas que você já nos trouxe. Eu acho assim que... o que eu posso dizer... Eu vou dizer sobre nós, né? A gente está num momento muito feliz. Felizes com a arquitetura, felizes com o resultado. Com o escritório novo. Com o escritório, com as coisas que a gente conquistou, né? Durante esse tempo todo de trabalho. Com muito trabalho. E eu acho que se eu pudesse dizer assim para todos os que têm inspiração em trabalhar com arquitetura, né, que sigam um caminho muito conciso. Eu acho que ser conciso, né, eu acho que é uma palavra bem importante. Não desistir, não se influenciar, né, por outras coisas, outras vertentes. Eu acho que a arquitetura está muito corrompida hoje, assim. A gente vê demais, assim, arquitetos tiktokers, né, vamos dizer assim, que fazem qualquer coisa, fazem tudo. E sem pensar realmente numa linha de trabalho. Eu acho que isso é importante. Bacana. Que bom. E você, Simon? A Kellen sempre fala muito melhor que eu, né? Caso eu faço minhas palavras dela. Que lindo. Mas eu agradeço a oportunidade. Primeiro de estar aqui, pra mim é até difícil, né? Vocês sabem que eu Nada. Super Você difícil. não tenho o dom da palavra. Quase deu divórcio lá em casa sim. hoje. Mas eu acho que, seguindo na linha da Kelly, eu acredito muito nisso também. Do como a arquitetura é importante e como nós, brasileiros mesmo, da década desde 60, 70, 80, a gente faz coisas hoje que são muito voltadas ao que foi realidade há muito tempo atrás, que hoje está em cascavel, vamos chamar assim, demorou para chegar. Então eu acho que essas inspirações brasileiras tinham que ser mais bem vistas, porque é a realidade de planta que a gente busca, né? E a gente não precisa ir muito. Isso é a nossa vertente, isso é tão rico, é tão nosso, é tão buscado mundo afora e muitas vezes não é levado em consideração, né? Então eu acho que a arquitetura brasileira tinha que ter um... E o que pouca gente, só complementando, o que pouca gente sabe, mas é que a arquitetura é a arte mais dissipada no mundo, é a que mais existe. As pessoas consomem esse tipo de é arte. arquitetura, né? Tudo. As ruas, tudo. o jeito que forma um caminho no meio de uma picadinha de mato, Exato. aquilo já é arquitetura, né? Porque é o jeito que as pessoas se movimentaram, Exatamente. Então, não existe nada com mais valor assim, estético, funcional, né? Então, as pessoas precisam valorizar mais seus arquitetos. E eu acho que cada vez estão valorizando mais, né? Tá cada vez mais democrático, mais pessoas podendo contratar, né? Porque Isso é maravilhoso. quando alguém me fala assim, mas forma muita gente o tempo inteiro, eu falo, mas que bênção, pessoas que não contratariam um arquiteto têm oportunidade de contratar, Isso é maravilhoso, né? Então, concordo eu também. acho que é a beleza se espalhando por aí, né? Isso É aí. isso mesmo. Pelas mãos de vocês. Muito obrigada, Maravilha. então. Obrigada, a gente adorou. Muito obrigado. Eu adoro conversar
conversar, ficaria mais uma hora Eu conversando. falei, vou falar de novo. Minha função aqui desse ano na Expo Construindo é ficar sentada conversando. Bom demais, arrasou. Maravilha. Gostei também. Saíram, nossa, super bem. Vamos fazer mais. Vamos. A cara do Simon. Onde é a porta, né? Sai. Tá certo.